Presidente, ao Sr. Ministro, eu começo pela autoria. Porque o Sr. Ministro sabe perfeitamente que a autoria deste POC, embora tenha sido aprovada em junho de 2005, como deve imaginar, não levou 3 meses a ser preparado. E o Sr. Ministro sabe bem que este POC começou a ser preparado pelo Sr. Ministro Exaltino Moraes e foi prosseguido pelo Sr. Ministro Nobre Guedes, e sabe bem porque o Sr. Ministro era na altura Secretário de Estado. E portanto, ao Sr. Ministro, essa coisa da autoria do POC ser do Partido Socialista, eu acho que o Sr. Ministro devia pelo menos ter a hombridade de nos dizer que não é assim. O PS aprovou, é verdade, mas aprovou depois de ter sido preparado pelos governos anteriores. Em segundo lugar, que é para fazermos o processo histórico exatamente tal como ele é. Em segundo lugar, ao Sr. Ministro, eu não sei se é por gosto, se é por maldade. Eu não sei, sinceramente. Custa-me a crer que seja por gosto ou por maldade que está a ser feito coisa. Aliás, não me ocorre mesmo dizer que é por uma questão de agenda política. Nem direi isso. Isso não me ocorre dizer isso, Sr. Ministro. Nem tão pouco que é por uma agenda política pessoal. Isso era demais eu poder dizer uma coisa dessa. E, portanto, eu não me ocorre absolutamente nada disso. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. É que depois desta sua primeira intervenção, aquilo que me ocorre dizer é, primeiro, mostrou uma enorme insensibilidade relativamente às pessoas. Sr. Ministro, há 8 agregados familiares que não têm casa de férias, Sr. Ministro. São mariscadores, que vivem numa situação deplorável e que, portanto, não têm casa de férias nos ilhotes, Sr. Ministro. Vá lá e veja, converse com as pessoas. Não tem. E, portanto, daí, Sr. Ministro, das duas, três, ou é insensível ou está mal informado. E eu espero que tenha melhor informação e que possa resolver o problema. E não diga que a questão é dos municípios. A questão é, em primeiro lugar, do Estado. O Estado não pode aligeirar as suas responsabilidades. Se faz acordos com os municípios, encontra esse caminho. Sr. Ministro, encontra o caminho de fazer o acordo com o município para resolver esse problema. Depois, Sr. Ministro, a questão das demolições, volto a repetir. Comecei por dizê-lo. Estavam previstas demolições. A grande questão é que, como o Sr. Ministro não garante o realojamento para as primeiras habitações na Praia de Faro, diga-me quando está previsto no próximo programa, o Sr. Ministro vai fazer a reprogramação e garantir os 25 milhões de euros que são necessários para fazer o realojamento dos pescadores? Vai? Diga quando. Calendarize. Diga quando. Se for, o meu discurso mudará relativamente a essa matéria, Sr. Ministro. Claramente. O que é verdade é que o Sr. Ministro demoliu e não tem nenhum programa para fazer a requalificação. Porque se o tiver, diga qual é o calendário. Diga que vai reprogramar, que vai ter um calendário, que vai fazer, e o meu discurso relativamente à Praia de Faro mudará. Relativamente à culatra, vou repetir, tem que ser resolvido já. Já, não é daqui a 3 meses, nem o errático é um projeto de resolução que vem remeter para o futuro aquilo que deve ser feito já. Isto é, adia aquilo que deve ser feito e faz aquilo que devia ser adiado. E, portanto, é assim. O que é claro, neste momento, resolva já o problema da culatra. Quarto ponto, relativamente ao farol e aos hangares. Ó, Sr. Ministro, olha, eu devo dizer o seguinte e queria lhe perguntar. Olha que as habitações do edificado do farol ficam a 300 metros da praia, da linha de mar. A culatra fica a cerca de 800 metros. Os hangares ficam a cerca de 1 km. Ó, Sr. Ministro, olha que eu tenho dúvidas, não sei se o Sr. Ministro tem, relativamente a se aquilo pertence ao domínio público marítimo. Eu tenho dúvidas. Perante aquilo que é a lei, mas, de qualquer maneira, eu gostava de saber qual é a dúvida, se o Sr. Ministro tem ou não tem dúvidas. Eu estou só a colocar, sobre essa matéria, tenho dúvidas. Finalmente, Sr. Ministro, eu gostava de saber se está a rever o POC. E se o POC vai ser revisto até o Sr. Ministro acabar o seu mandato. É isso que eu quero saber. Eu gostava de saber se, de facto, está a concretizar ou não está a concretizar essa revisão para podermos de facto, ter o processo aprovado antes da saída deste Governo. Finalmente, Sr. Ministro, eu quero dizer-lhe o seguinte.
Há também a questão das dragagens. E as dragagens são, de facto, muito importantes. Deviam ser, aliás, a prioridade das prioridades. O que é verdade é que não foram. E aquilo que é o trabalho que está feito, que eu tenho algumas dúvidas que gostava de lhe colocar, porque no estudo de impacto ambiental, uma parte importante daquilo que são as areias que são retiradas da zona da ilha da Colatra são para reforçar o cordão da península do Ancão. E eu gostava de saber, aliás, tendo o especialista na matéria presente, se de facto há ou não há previsão para reforçar o cordão dunar da ilha da Colatra, nomeadamente na zona do Farol, que necessita de cerca de 200.000 metros cúbicos de areias para reforço do cordão dunar. Está previsto ou não está previsto esse reforço do cordão dunar, porque senão ficam ainda mais dúvidas relativamente àquilo que é o processo de consolidação do cordão dunar. Finalmente, para além dos 25 milhões de euros, há uma última questão que eu não posso deixar de colocar. Porque é assim, a zona central da ilha de Faro que está desafetada, tem uma zona que, essa sim, está a menos 50 metros do mar, em grande risco. E o que eu gostava de saber, Sr. Ministro, é exatamente se está previsto um plano também na reprogramação. Se vai haver reprogramação, porque eu não sei, o Governo não diz se vai haver ou não, se vai haver reprogramação até outubro, se está previsto os 30 milhões de euros, isto é, se temos os 58 milhões de euros previstos na sua reprogramação para resolver o problema do realojamento e das indenizações que são necessárias fazer na Praia de Faro. É isso que é necessário saber, é isso que é necessário garantir e que eu queria que o Sr. Ministro, antes daqui sair, hoje nos desse essa garantia. Muito obrigado.